Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai fazer um episódio bem diferente por aqui. A gente vai contar um pouquinho para vocês como está sendo a nossa curadoria aqui dentro da DTI sobre quais ferramentas, quais frameworks, plataformas e técnicas usar quando a gente está falando sobre inteligência artificial. E hoje, então, para falar sobre esse tema, estamos aqui com o Givaldo e o Pedro. Ambos são lideranças de engenharia aqui da DTI e lideram também esse tema de IA nas estruturas que a gente tem aqui internamente. Então, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Bom, gente, tô animada, então, pra esse papo hoje com vocês. Então, pra começar, né, vamos começar do início, igual a gente sempre faz aqui no Entre Chaves, né? Então, acho que uma coisa muito importante de falar é como que a gente aqui na DTI chegou nesse processo. Aqui na DTI nós somos uma empresa bem ágil, que valoriza muito a experimentação. E num momento igual a gente tá vivendo, né, com muita tecnologia, muita coisa surgindo, muita inovação, essa característica se torna ainda mais importante. Então, a gente viu o quanto era importante a gente estruturar melhor, né, o nosso processo de experimentação e mais do que isso, a gente conseguir opinar sobre o que usar e o que não usar. Foi justamente esse o processo da construção do nosso radar aqui de tecnologias de IA que a gente fez aí nos últimos tempos. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi o processo para vocês e contassem um pouquinho do que é o radar da DTI. Eu acho que o processo foi interessante, assim, de pessoas de várias opiniões fortes, assim, liderança de vários temas dentro da DTI, né, dentro desse mundo de inteligência artificial que a gente está vivendo hoje. Então, acho que foi um processo particularmente para mim de aprendizado também, né, que como a Fernandinha falou, tá saindo cada hora sai uma coisa, então, assim, várias pessoas correndo atrás de várias coisas, vão sair muito mais coisas pra gente poder aprender e discutir, né, então acho que esse processo foi de muito aprendizado para mim, acho que para todo mundo que participou, e também ajudou a gente dar um pouco mais de maturidade, né, entre cada tema dentro desses pilares dentro da inteligência artificial. Então acho que foi de extrema importância, assim, pra DTI como um todo, assim, pra gente poder passar isso também pros times de desenvolvimento, né, também junto com os clientes, também levar esse conhecimento, né, que a gente acabou adquirindo. Eu acho que a palavra principal, né, o Pedro citou, que é o aprendizado, né, então 12 pessoas participaram diretamente da formulação do radar, pessoas com diferentes especialidades, diferentes opiniões, e isso instigou a gente também a estudar, se preparar mais. Além disso, né, a gente teve insights de outras pessoas da DTI que não estavam diretamente ali envolvidas no fórum, mas que contribuíram de alguma forma. E acho que isso também reforçou bastante o que a gente fala da DTI, né, do nosso poder de rede, de compartilhar conhecimento, de discutir e sair dali mais fortes. Exatamente. Importante falar, né, que o radar ele foi inspirado no modelo consolidado no mercado, que é o radar da ThoughtWorks. Então, a gente fez o nosso processo, né, ele foi bem baseado nesse modelo que já é consolidado, como eu disse. Então, a gente conseguiu classificar ferramentas, plataformas, linguagens e frameworks e técnicas em anéis, né? Anéis de adote, experimente, avalie e evite. Então, basicamente, o que a gente fez, gente? A gente pegou toda a nossa experimentação e é muito importante, né, falar. A DTI é uma empresa de prestação de serviço que tem muito background em muitas tecnologias diferentes, muitos contextos de negócio diferentes, o que nos dá essa habilidade de avaliar muito bem essas coisas que vão chegando, nessas inovações e falar assim, poxa, isso aqui serve pra mim, ou isso aqui serve pra mim, mas neste contexto, isso aqui não serve pra mim. Então eu acho que o legal aí do radar realmente foi a gente fazer esse trabalho de olhar pra tudo que tava surgindo, estudar muito, igual o Givaldo falou, né, experimentar muita coisa, estruturar algumas coisas pra que a gente chegasse e falasse assim, poxa, é isso aqui que a gente quer transmitir pra empresa, né? É isso aqui que a gente quer falar. Times, adotem. Times, evitem. E essa gama de coisas, né, entre o adote e o evite, que eu acho que é muito importante até pra dar clareza pros próprios times, né? Do que eles deveriam realmente focar os seus esforços. Eu acho que uma coisa importante também é a volta disso, né? Que também é muita coisa que a gente nem sabia que na empresa o pessoal estava experimentando, acabou a gente descobrindo nesse momento que as pessoas foram trazendo também essas coisas, eu já usei isso, e mostraram experiências na prática, né? Então acho que foi bem interessante essa parte também de ver que a empresa não estava parada, né? A gente só não tinha talvez uma visão daquele momento, mas com todas essas pessoas de todas as áreas aí, na concepção do radar, a gente acabou descobrindo também essas outras tecnologias sendo usadas. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar, assim, antes da gente entrar de fato nos itens que a gente quer aqui, conversar um pouco com vocês, né? Tanto vocês quanto vocês, ouvintes também, é que a gente, há mais tempo, né? Desde lá de 2023, a gente fala sobre aceleradores aqui na DTI. Radar não é o primeiro trabalho que a gente faz nesse sentido, né? De compartilhar e expor coisas que estão acontecendo. Elas começaram com os aceleradores do Evolve lá em 2023, que a gente começou, né? A gente compartilhar prompts, a compartilhar
compartilhar experiências, casos de uso, coisas assim que a gente foi já encapsulando desde lá de 2023, agora em 2025, a gente sentiu essa necessidade de estruturar isso um pouco mais com o olhar do mercado, mais do que um olhar interno. E é legal falar isso, eu acho que foi uma evolução mesmo de como aqui na DTI a gente percebia tantas inovações que estavam acontecendo, que a gente mesmo chegou a criar várias ferramentas internas que, claro, foram extremamente importantes na sua época de desenvolvimento, né? E continuam sendo. Só que é muito importante a gente ter um olhar muito treinado também para o mercado, para que a gente consiga falar assim, poxa, isso aqui que eu desenvolvi era muito bom para mim, mas, cara, veio ali uma Microsoft e lançou um outro negócio que o que eu desenvolvi aqui perdeu a força, né? Ou veio uma Anthropic, veio um Google. E, claro, é natural que essas coisas aconteçam, né? E isso eu acho que foi também um ponto muito importante que em 2025 a gente tomou de decisão de olhar muito mais para o mercado do que para coisas internas. E, claro, continuar desenvolvendo coisas internas quando a necessidade ainda não tinha sido bem tratada por inovações do mercado, né? Eu acho que um ponto importante nisso também, né, nessa questão da formulação do radar, é que a gente hoje é uma estrutura bastante descentralizada, né, e a existência do radar ali, ela dá um direcionamento estratégico para os times, né, como você disse, né, a gente está sendo inundado aí de novidades no mercado, né, a gente fazendo uma análise crítica ali, um crivo disso e dando esse direcionamento para os times, eu acho que facilita um pouco a evolução, os times conseguirem trabalhar de forma mais focada. É isso aí. Bom, então agora que a gente já falou um pouquinho do processo, como que foi, né, da importância do radar, do que ele é e por que a gente resolveu criar ele em 2025, acho que a gente pode agora ir um pouco mais a fundo nos itens do radar, que eu acho que o que a galera tá também bem interessada, né? O que aqui na DTI a gente tá realmente adotando nos nossos times, o que a gente tá experimentando, o que a gente tá evitando também, que eu acho que são coisas, anéis, né, bem importantes no radar. E claro, né, gente, assim, falando pra vocês ouvintes, claro que a gente não vai conseguir falar sobre os muitos itens que a gente tem, porque são vários, né? Nem sei de cabeça quantos itens são, mas são muitos itens, então a gente não vai conseguir falar de todos, mas a gente vai fazer um highlight aqui em alguns itens que a gente acha que são importantes. Então, começando aí com o quadrante aí de técnicas. Técnicas, basicamente, são boas práticas que a gente deve se atentar quando a gente está utilizando IA. E esse é o nosso primeiro tópico aí que a gente vai falar. Começando aí com RAG, ou Retrieval Augmented Generation, que é um tema que a gente já falou muito aqui no Entre Chaves, já falamos, já conceituamos, já, enfim, demos exemplos, mas contem um pouquinho aí, claro, né, uma pequena contextualização e por que essa técnica tá no ADOT. O RAG, né, acho que ele veio aí, acho que foi um dos primeiros, pelo menos pra mim, as primeiras técnicas que eu vi nesse mundo de IA, assim, além de só simplesmente fazer uma chamada pra LLM, né, então acho que foi uma das primeiras técnicas, assim, que eu acho que ajudou muito, principalmente quando a gente quer falar com dados privados, né, dados que não estão públicos, né, que os modelos não foram treinados por eles, né? Então, assim, RAG basicamente é você, podemos pensar, você tem uma base de dados, só que você pega uma amostra de acordo com a pergunta que você fez, né, dentro dessa base de dados e envia como contexto para LLM, né? Então, isso aí ajuda ela a responder para contextos privados, né? Então, assim, eu acho que resolve boa parte de alguns problemas que a gente tem de contexto para não precisar eu mandar um documento imenso, eu vou lá e eu mando só a parte que interessa, né? Então, para LLM fazer aquela resposta. Então, assim, bem resumido, acho que é isso. Eu acho que é bem importante e pode, né, ser usado junto com outras técnicas, né? Também, né? Além da questão dos dados privados, também é bem importante em dados que sofrem atualização constante, né? Porque o treinamento dos modelos é bastante custoso, né? Bastante caro, então você ficar retreinando o modelo frequentemente acaba se tornando inviável, né? Então, se você tem dados que sofrem atualização constante, né? Você consegue fazer a ingestão deles usando aí o RAG e aumentando aí a eficácia do seu modelo. E o RAG, né, assim, como o Pedro falou, existem muitos casos de uso, assim, até empresariais mesmo. A gente tá vendo aqui clientes nossos trazerem pra gente dores que a gente consegue resolver com bancos vetoriais e essa técnica de RAGs, né? Por exemplo, eu tenho uma quantidade de dados que eu quero, de alguma forma, criar, né, um chatbot, conectar nesses dados e conversar com eles, né? Ou eu tenho uma gama de código e quero fazer a mesma coisa. Enfim, existem muitos casos realmente de uso, né, reais, corporativos, que a gente pode resolver com uma técnica como essa, que é uma técnica relativamente simples, né? Igual você falou, questão da revisão de código, né? Que é até uma coisa que tá no nosso ADOT também, né? Fazer revisão de código com IA, né? Você pode usar o RAG como uma forma, para em vez de você mapear todo o seu código, você usa lá o RAG para poder pegar só o que importa para aquela revisão de código. Então, igual eu falei, né? Você pode misturar várias técnicas aí para poder ter um bom resultado usando IA. Legal. E aí, só uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui, não sei se a gente conceituou aqui para os nossos ouvintes. O ADOT, então, são técnicas, agora estamos falando
falando de técnica, né? Mas são, então, tecnologias, coisas que a gente realmente incentiva muito os nossos times a explorarem, a usarem de fato no seu dia a dia. E a gente tem casos de uso reais aqui, documentados, que a gente também dá pros times, para eles se inspirarem, para eles até utilizarem. Essa própria técnica, né, do RAG, a gente tem uma ferramenta aqui interna que a gente desenvolveu e que a gente consegue, né, os próprios times conseguem ver o código-fonte, enfim, utilizar aquele código, se inspirar naquilo. Então é importante falar, né, o adote, então, é esse anel, que a gente realmente tá falando com os times assim, adota, olha o seu caso de uso, isso aqui provavelmente resolve alguns dos seus problemas. Use sem moderação. Exatamente. Até puxando isso que você falou, Pedro, da revisão de código, acho que pode ser o próximo item que a gente vai aqui, a revisão de código auxiliada aí, né, aumentada também por IA. Como que é esse item aí? A revisão de código, pra mim, ela acontece em 2 momentos, né? No momento do próprio desenvolvimento, que hoje dentro das IDEs, mas também tem um momento lá que é o momento do pull request, né? Do merge request lá que você abre, né? E pede outra pessoa pra revisar. Isso, geralmente, a gente gasta um tempo, né? Então, por que eu não usar a LLM, a IA, pra poder fazer essa revisão de código de forma automatizada, né? Lógico, eu não vou deixar passar, né? Tipo, só a IA vai fazer a revisão, né? A IA vai fazer digamos assim, um primeiro pente fino, né? No meu código, pegar coisas pra eu ganhar horas ali com o desenvolvedor líder, que ele pode estar fazendo outra coisa, e aí ele vai passar ali refinando aquela análise que a IA já fez, né? Então, assim, é extremamente importante, né? Eu acho que é um dos viés que a IA veio pra resolver, é de a gente acabar gastando tempo com aquilo que a gente realmente precisa, né? Então, a revisão de código, ela é necessária, mas a gente pode reduzir esse tempo. Então, acho que é extremamente importante a gente usar nosso fluxo de trabalho, né? Pensando até um pouco em produtividade. Esse mundo já tá querendo que a gente fique cada vez mais produtivo. Então, assim, no mundo do desenvolvimento é extremamente importante ter uma ferramenta de revisão automatizada. Exatamente. E aí eu acho que uma coisa importante de falar, né, é que, claro, a revisão de código, ela é extremamente importante, ela pode ser acelerada, mas é óbvio que aqui a gente não tá defendendo que ela só exista a revisão por IA, né? A gente tá defendendo que uma primeira revisão sempre seja feita pela IA, porque você vai, como você falou, né, diminuir o tempo do seu tech lead lá, do seu DL, do seu desenvolvedor líder, ou de alguém, às vezes, do cliente que gasta, né, que às vezes tem muitos times aqui, né, que a gente tem um processo de revisão de código que é moroso, que entra numa fila lá do próprio cliente para aprovar o nosso código. Então, fazer uma revisão por IA antes já nos ajuda a resolver um tanto de coisa, né, para que esses outros passos, que são talvez um pouco mais morosos, eles sejam realmente reduzidos, né? Sim, sim. Até falando, né, isso que a Fernandinha citou, né, e pulando aqui uma coisa, né, tá no nosso Evite substituir a programação em pares por uma programação em pares com IA, né, porque a gente acredita que a programação em par é fundamental, essencial, é uma atividade essencialmente humana ainda, ela promove conectividade, desenvolve soft skills, algumas outras coisas que só os humanos ainda conseguem fazer, né, então assim, a gente aconselha a revisão de código por IA, mas reforçando que não para substituir aí a programação em pares e uma revisão de código por humanos. Eu falo muito assim sobre a evolução, né, da forma de desenvolver software. Aqui no Entre Chaves a gente já falou sobre isso algumas vezes e para mim uma evolução que aconteceu, né, vamos falar assim, do tempo que eu programava, existia muito a revisão em dupla de código. E isso foi gradativamente sendo transformado por uma revisão do pull request, uma revisão mais fria, mesmo assíncrona. E eu entendo assim, tá, os motivos disso e tudo mais. Mas eu acho que agora é o momento da gente voltar um pouquinho para essa revisão de código um pouco mais em dupla mesmo, que gasta um pouquinho mais de tempo, com certeza, mas ao mesmo tempo você garante que estamos tendo conexão, ou seja, realmente a gente ainda é um time, por mais que, né, a IA tá vindo e tá, a gente tá programando muito mais, mas a gente tem um time, a gente tem pessoas e a gente revisar códigos em dupla ajuda até em outro ponto, que é em garantir que o desenvolvedor tá entendendo o que ele tá produzindo. Entendendo, aprendendo também, né? Porque eu acho que é uma coisa essencial acho que é uma polêmica aí que o pessoal vai substituir o desenvolvedor. Acho que não, igual a Fernandinha falou, mas acho que a forma de treinar novos desenvolvedores, ela vai estar muito nessa parte da revisão de código, né? De garantir que a pessoa entendeu o que ela fez. Ela pode simplesmente, assim, pedir pra IA fazer, ela vai fazer, pode ser que esteja tudo certo, mas ela não entendeu nada, mas a revisão de código em dupla ali vai ser esse momento ali que vai estar com o DL vai questionar ele, por que você fez isso, por que você usou tal abordagem e tal, pra mostrar que ele sabe e, consequentemente, a gente tá treinando ele. Então, acho que vai ser a forma da gente treinar as pessoas, sabe? Pra gente ter, né, os futuros desenvolvedores sêniores, arquitetos, etc. E aí, só mais um ponto aí nesse item, né, da revisão de código, tanto do momento do código quanto na revisão do pull request. Importante falar que aqui na DTI, né, como a gente aqui tá falando, é um episódio que a gente também tá compartilhando coisas que a gente tá evoluindo internamente, investindo internamente, né? A gente também tá encapsulando prompts, por exemplo, para revisão de código. A gente tem, né, agentes aí, tasks, por exemplo, do Azure DevOps para revisão de código no pull request. Então, são coisas que a gente vem evoluindo
evoluindo justamente porque a gente entende o poder dessa técnica de revisar o código primeiro com IA. Beleza, vamos passar para o próximo item aqui. Está no nosso anel de experimente, que é a utilização de IA para entendimento do legado. Basicamente, né, é você usar IA para documentar o seu legado, entender as regras que você não sabe, fazer uma arqueologia do seu legado, coisas assim. E aí, o que vocês têm a dizer sobre esse item? Bom, né, a gente tem códigos legados aí com 150 mil linhas de código, até mais que isso, 200 mil. Para um ano, explorar todo esse código para ter um entendimento é uma tarefa custosa, né? Leva muito tempo. E aí, né, se tem uma coisa que a IA faz melhor que a gente é fazer atividades mais rapidamente, né? Principalmente atividades operacionais. Eu entendo que o entendimento do código ali tem, claro, um componente de analítico, né, de raciocínio, mas tem muita coisa que é mais no mesmo, que é automatizado ali, que a IA consegue fazer isso de forma bem mais rápida, deixando seu tempo aí pro que é importante. Exatamente. Eu acho que nesse ponto, a gente pode ver tanto em muitos artigos, empresas, muita gente falando sobre isso. Modernizar um legado é uma dor que é antiga. Toda empresa tem o seu legado, toda empresa tem um sistema lá que, né, já tá meio desatualizado, vamos falar assim, em relação à tecnologia mesmo. Normalmente as empresas têm mesmo essa dor e essa vontade de modernizar legados. Só que no final das contas, esses projetos até então eram caros pra caramba, longos, demorados e às vezes complexos, com certeza, né, porque muitas vezes sem documentação, sem nada, e muitas vezes com tecnologias que às vezes não é também muito fácil de achar desenvolvedor, né, pra de fato entender aquilo ali e traduzir isso em alguma outra tecnologia mais recente. E pra mim, assim, a IA, ela veio desbloquear isso tudo, e aí, assim, essa técnica eu acho que ela é muito importante, ela tá aqui no nosso anel de experimente com um potencial gigantesco de se tornar um adote, né, em muito pouco tempo, justamente porque não faz sentido você fazer hoje uma arqueologia de um legado com métodos tradicionais. Na minha cabeça não faz sentido mais. Eu acho que você realmente tem que usar LLMs, IAs, Cursor, GitHub Copilot, que seja, pra entender o seu legado, documentar e, de fato, até traduzir as linguagens mesmo. E a gente aqui na DTI tá utilizando isso muito. Estamos com diversos cases com sucesso desse tipo de prática, né? Desse tipo de técnica. Eu acho que é extremamente importante isso mesmo. A gente usar, né, toda a nossa expertise desses cases aqui dentro, né, que a gente usa pra disseminar, porque eu acho que de alguns anos pra trás, né, foi a revolução da IA, né, mas um pouco antes foi a transformação digital aí com a pandemia e tal. Então, assim, surgiram muitos legados, muitos códigos que tiveram que ser feitos de forma muito rápida, que aí talvez não seguiu boas práticas e tal, e agora o pessoal tá parando, opa, estamos querendo alavancar isso aqui, não dá porque tá muito legado a minha aplicação, não suporta tal framework, não tá suportando, a minha arquitetura não tá suportando isso. Então, acho que essa é uma técnica que ela tende a usar muito, porque eu acho que esse é um cenário relativamente comum, sabe? Você ter legados, até com a evolução das linguagens, né? Que hoje também, cada dia, nasce uma linguagem nova. A gente tá falando de cases, né? Acho que é importante falar que a gente tem case aqui, né? De tradução mesmo de linguagens, né? Ah, eu quero trocar isso aqui, um 6 por meia dúzia de Java pra C#. Ou até, por exemplo, evolução de framework. Ah, eu quero evolução da linguagem, né? Também. Tipo, eu quero migrar isso aqui de Java 8 pra Java 21. Esse tipo de coisa, né? E também modernizações em que eu tenho mudança até do produto também. Ah, eu preciso documentar esse legado aqui porque eu preciso ver como que é o as-is pra eu descobrir qual que é o meu to-be, né? E conseguir fazer todo esse processo aí agêntico, inclusive, né? De documentação e geração de código posterior, né? Então, assim, é uma técnica que tá aí no nosso experimente com um grande potencial, provavelmente na nossa próxima revisão do radar, né? Que vai acontecer daqui a algum tempo, né? Essa técnica vai estar aí dentro do Adot. Bom, a gente começou a falar sobre alguns evites. O Givaldo falou de não deixar de programar em par com pessoas, né? Mas tem mais dois pontos aqui no evite que eu acho que são importantes de falar. Primeiro é da gente utilizar licenças públicas, né? Que eu acho que é uma coisa que, com certeza, todo mundo deveria evitar, principalmente no meio corporativo, né? Claro que você tá fazendo uma POC lá, não sei o que, da sua pessoal, enfim, aí isso é a sua conta em risco, mas no meio corporativo é algo que a gente deveria evitar. Assim como a complacência, né? Assim, a gente, de fato, aceitar tudo que a IA nos fala, né? Sem ter algum tipo de revisão, algum tipo de senso crítico. E é por isso que esses dois estão no nosso evite. Até a questão das licenças business lá não é uma garantia também, né? A gente tem que ler a documentação pra gente ver essa questão do que tá acontecendo ali por trás dessas plataformas, dessas IDEs aí, né? Se estão armazenando informação e tal, pra garantir que realmente a gente tá usando softwares que não vão roubar dados, não vão deixar, principalmente a gente que trabalha com muitos clientes aqui dentro da DTI, né? Vão acabar expondo dados do cliente, né? Então, essa análise do radar, a gente teve que analisar caso a caso para todo item do radar que a gente fez, né? Então, a gente fez essa análise de segurança aí, até o
o head de segurança, o Dantas, né, participou, foi extremamente importância garantir que tudo que está no radar, né, dentro dos ciclos que não são o Evit, né, sejam ferramentas que podem ser usados sem medo, né, sem medo de expor algo do cliente. Como você falou, né, com licenças corporativas, business, enterprise, que são licenças que normalmente por padrão já vêm configuradas, né, para uma zero retenção de dados ou, né, não compartilhamento de prompts ou de dados, de código com as próprias ferramentas para a própria melhoria delas. Então, normalmente as licenças business, enterprise são licenças que têm esse tipo de comportamento por default, né, e você nem consegue normalmente mudar isso. E isso é muito bom. Dá uma segurança pra gente, Dá uma né, segurança, com certeza. Em relação a esse item, né, que também tá no nosso Evit, de complacência, né, de não revisar, né, de aceitar tudo que a IA faz, eu queria só um pequeno aqui, rapidinho, sobre o vibe coding, né, que quando a gente fala um pouco desse termo vibe coding, eu acho que o próprio criador do vibe coding, ele veio um pouco com essa ideia de ser um flow mais livre, que eu vou conversando com a IA, dando requisitos, e ele vai criando coisas, e é isso. E claro, quando a gente fala sobre uma empresa corporativa, né, uma empresa que desenvolve software para clientes de uma forma empresarial, quando a gente fala de um mundo corporativo, claro que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Então, acho que é muito legal a gente falar, né, que o vibe coding é uma prática que é importante a gente entender os princípios dela, falar assim, poxa, eu às vezes posso mesmo colocar requisitos aqui na minha IDE e ela vai me dar um tanto de coisa, mas é óbvio que eu tenho que revisar. É óbvio que eu tenho que ver se está atendendo meus padrões de segurança. É óbvio que eu tenho que entender se ela está atendendo meus padrões no meu código, os padrões que eu mesmo criei, né? Então, é óbvio que esse tipo de coisa é importante. E eu tô falando isso só porque esse termo, né, do vibe coding, ele tomou uma proporção também muito grande, né? E tá todo mundo falando sobre vibe coding hoje em dia. Nessa questão do vibe code aí, acho que além da questão da revisão lá que a gente falou, que é extremamente importante, né, fazer a revisão em pares, também entra um pouco que a DTI tem isso no DTI Flow dela, do entendimento da história, sabe? Você tem que conseguir visualizar o que você quer que a IA faça, sabe? Pra garantir realmente, igual você falou, que ela siga os padrões que você quer, de segurança, de código e de entendimento do funcionamento, né? Então, acho que isso também traz essa importância para esse processo, né? Também de entendimento do que a gente vai desenvolver, tanto funcionalmente quanto tecnicamente, sabe? Quando a gente fala sobre vibe coding, eu tenho um termo que eu gosto mais, que é usar algum, por exemplo, AI First Development ou alguma coisa nesse sentido. Isso eu acho que pode dar um episódio novo sobre, a gente pode gravar um novo episódio sobre isso, enfim, né, que eu acho que tem muita coisa pra falar sobre vibe coding e essas nuances aí. Paul Homer, que é um Nobel de Economia, falou na Febraban Tech desse ano, né, que ele tá num espectro meio pessimista, digamos assim, né, que a IA é fraca e que não deveria ser usada como ela é hoje, né. Enfim, né, é um Nobel de Economia, respeito a opinião dele, mas não acho que a IA é fraca. E o motivo que ele cita, que ele alega pra IA ser fraca é porque ele fala sobre a explosão combinatória. Então, assim, que é um fato, né, mas então a IA não vai acertar 100% dos casos. Então a gente precisa ter o cuidado ali de revisar o que está sendo feito, né? Hoje eu tava ouvindo, não sei se era um podcast que falava sobre a dopamina, né, da gente quando o negócio dá certo, né? Como que é muito gostoso quando a gente, como programador, a gente programar e o negócio dá certo. E que isso é muito acelerado quando a gente usa IA, que o negócio começa a dar certo muito rápido, né? E às vezes o vibe coding, ele busca justamente isso. E às vezes a gente fica frustrado justamente porque, pô, não é possível que esse negócio não funcionou de primeira. Eu mesmo já me peguei frustrada por causa disso. Não é possível que esse negócio não funcionou de primeira. Aí você vai ver, o negócio produziu 1000 vezes mais do que você já teria produzido nos poucos minutos, horas ali de interação, né? Mas enfim, toda essa discussão pode ficar para outro episódio. Eu acho que vibe coding, AI First Development e todos os riscos benefícios que isso gera pode ficar para um outro episódio. Bom, vamos agora pro próximo quadrante que a gente tem aqui, que é o quadrante de ferramentas. A gente falou muita coisa sobre técnica, tá, gente? Então, assim, os próximos a gente vai falar sobre um pouco menos de coisas, mas são coisas que a gente realmente acredita que são importantes aqui. Então, na parte de ferramentas, a gente gostaria de trazer aqui o Copilot, né, que tá no nosso anel de Adote, e o Cursor, que tá no nosso anel de Experimente. A gente já falou muito, né, gente, sobre Cursor, sobre Copilot aqui no Entre Chaves, mas agora a gente vai dar uma visão do porquê que aqui na DTI a gente tá adotando o Copilot e porquê que a gente tá experimentando o Cursor. Sobre o GitHub Copilot, né, eu acho que, assim, foi uma das primeiras copilotos, né, que saiu aí no mercado, ainda mais de forma business, né, eu acho que é importante falar isso. Então, a gente acabou, ele tá no nosso Adote, um dos motivos é esse, e também na questão de licenciamento da empresa, toda uma outra parte talvez mais burocrática, mas não quer dizer que a gente não olhou para outras ferramentas, né, então, assim, ele tá no nosso Adote muito por isso, e também, assim, não vamos falar que é uma ferramenta ruim,
sim, é uma ferramenta ótima que também deve ser usada com outras técnicas. A Fernandinha falou aí do iFirst e tal, que o pessoal fica muito frustrado, né? Por que o GitHub Copilot lá eu mandei um comando e ele não me deu a resposta correta? Talvez ele não tá configurado corretamente. Então, assim, usar técnicas também para poder evoluir a ideia, para dar um contexto muito bom do seu código, de boas práticas que você quer que ele siga, né? E assim, uma outra coisa importante também, os modelos usados também fazem total diferença no resultado. Então, assim, o GitHub Copilot, hoje ele tá no nosso adote aí, muito porque ele foi uma das primeiras e também em questão de licenciamento hoje da empresa, né? Mas não quer dizer que a gente não olhe para outras, né? Exatamente. E eu acho que tem um outro fator importante também, que o custo dele é um pouco mais baixo do que as outras ferramentas, né? E o Copilot, gente, ele tá correndo um pouco atrás aí do Cursor, né? Em relação ao modo agente dele, que foi lançado depois, né? O Cursor, ele já é uma ideia agêntica, né? Então, o Copilot, ele, a princípio, pelo que dá para entender, né? Ele não foi projetado inicialmente para ser algo agêntico, né? Ele foi projetado para ser um assistente de código e tá evoluindo agora, com um pouco mais recente aí, para ser de fato um ator, né? Um agente para te ajudar a programar. Mas ainda assim, como o Pedro falou, eu acho que tem muitas coisas boas, muitas formas de melhorar o próprio Copilot, a gerar código e tudo mais. Enfim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, mas o nosso ponto aqui, que eu acho que é importante, estamos hoje como empresa adotando o Copilot, experimentando várias outras, e o Cursor, por exemplo, é uma das que provavelmente aí vai entrar num adote em breve, né? Uma vantagem do GitHub Copilot, né, que ele não tá preso à ideia também, né? Ah, sim, total. Então ele é multi-ideias, então assim, isso facilita, porque isso acaba sendo uma restrição, às vezes, que o pessoal vai, vou ter que ir pro VS Code, mas eu tô aqui no meu Visual Studio aqui e tal. Assim, lógico que não deveria ser uma barreira, né? Mas isso facilita no desenvolvimento do dia a dia, né? A pessoa tá acostumada na ideia dele, já tá com tudo pré-configurado, então é uma vantagem, assim, que hoje talvez ela tá acima um pouco do Cursor nesse tópico, né? De questão de ser multi-ideias. E é muito, muito legal você ter lembrado disso, que eu acho que isso é muito importante para nós, como nós somos uma empresa de prestação de serviço, a gente lida com milhões de tecnologias de clientes diferentes e cada um usa uma ideia diferente, né, de uma forma diferente, e o Copilot, querendo ou não, dá essa flexibilidade mesmo do cara tá ali com a ideia que ele já ama e utilizar o Copilot. Tem até um artigo depois, a gente, como eu falei, pode vir num outro episódio que fala, né, sobre aí a produtividade, a diferença de produtividade, de migrar a pessoa de ideia, mas dar um cursor para ela, por exemplo, que vai ser uma ideia agêntica, ou manter ela na ideia que ela já ama, já tem atalhos, já tá tudo configurado, já tem plugins. E aí, né, qual que é a diferença de produtividade? É um novo episódio aí também. O Cursor, né, a gente tá colocando como experimente, né, Pedro e Fernandinha falaram sobre o Copilot, né, que é a ferramenta que a gente tá colocando como adote, né, e o Cursor, pra quem não sabe, né, é uma ideia derivada do VS Code, focada ali no uso de IA de forma agêntica, né, então ela potencializa bastante aí o Vibe Coding, né, e ela traz algumas outras coisas como as rules, né, que é onde você vai definir ali os padrões dos seus projetos, as regras que você quer que a IA siga, né, para que ele gere um código ali mais aderente ao seu contexto, né. Então, a gente tem experimentado, tem tido muito bons resultados com o Cursor, e eu acho que é uma ferramenta que tem crescido bastante no mercado aí também, especialmente pelo modo agêntico e a questão das rules ali. Exato. O Cursor, ele é um pouco mais caro, né, do que o Copilot. Na licença Business, né, acho que no Cursor chama Team, no Copilot é Business. O Cursor custa $40, enquanto o Copilot custa 20. Então, é uma diferença significativa, né? E eu acho que o legal aqui de falar, pessoal, para vocês entenderem o nosso processo de curadoria, é muito isso. A gente fica testando, por exemplo, né? A gente tá com o Copilot aqui, como o Pedro falou, foi a pioneira, foi a primeira que a gente selecionou, mas a gente tá olhando para um tanto de outras. Aí o Cursor começou a vir com mais força. Aí a gente começa a ver resultado, começa a comparar mesmo os resultados, métricas dos times, satisfação também, né, das pessoas que estão utilizando. E aí, o nosso processo de curadoria, ele vai fazer isso. Naturalmente, se, né, a gente concluir isso, o Cursor vai tomar o lugar do Copilot. É isso, né? Então, assim, acho que o que a gente tá querendo expor aqui nesse episódio, né, é também o nosso processo e a forma como a gente tá olhando pra isso de fato, né? E aqui, no nosso caso aqui, o Cursor, ele realmente tem tido resultados melhores, mas é isso, também tem que ficar pesando custo-benefício, né? A gente tem que encapsular certas boas práticas, porque tava lendo um artigo recentemente que fala que o desenvolvedor, para ele começar a ter ganhos de produtividade com o Cursor, ele tem que ter 50 dias ou mais de utilização. Ou seja, realmente é uma curva. Por quê? Porque o cara migra de IDE, é uma das coisas, porque ele começa a lidar ali, até que ele explora a ferramenta, até que vai. Então, assim, tudo isso entra na nossa balança da curadoria. Uma mudança de forma de trabalho. Exato, tudo isso entra. Então, na hora que a gente tá avaliando, tudo isso vai contabilizando. E nesse momento, o Copilot ainda é o nosso adote. Talvez daqui em breve o Cursor vai vir
briguinha aí pro Adot também vai ser uma briguinha boa. As coisas são bem dinâmicas e estão evoluindo bem rápido. A gente tá falando aqui do cursor, né, da popularidade dele por causa das rules. O Copilot agora já tá as instructions, que é bem similar. Então, o Copilot também tá evoluindo, né, e tem a Microsoft aí por trás investindo, né, então não dá para subestimar que eles vão evoluir e chegar no nível do cursor ou, quem sabe, até passar. Então, é uma avaliação contínua, né, e vai depender muito do contexto também. A gente já tá, daqui a pouco, avaliando o Kiro aí, né? Kiro vem aí. Já vai vir um episódio qualquer hora aí sobre ele. Mas já deu um cheiro muito bom, né? O Kiro é uma IDE que foi lançada essa semana agora, passada, pela AWS, né? Pela Amazon aí. E parece que tá vindo brigar pelos primeiros lugares. Esse aí também vai vir um outro episódio sobre. Beleza, vamos agora falar sobre plataforma. A gente pode falar que as plataformas são um conjunto de ferramentas, né? Alguma coisa ali que a gente consegue utilizar de uma forma com mais de uma funcionalidade, né? Podemos falar alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente tem duas plataformas que a gente adota aqui na empresa. A primeira é o Azure AI Foundry e depois o Creative Studio. O Creative Studio é uma ferramenta interna, mas que a gente vai dar um pouquinho de detalhes aqui para vocês. Mas vamos aí no Azure AI Foundry. Bom, o Azure AI Foundry é a plataforma unificada aí da Microsoft, né, para o desenvolvimento e deploy de modelos de inteligência artificial e LLMs, né, destacando aí a OpenAI. Eu acho que todas as Big Techs aí que tem cloud aí, elas tendem a ter as suas plataformas de IA, né, para poder facilitar o uso, né, falando até um pouco de segurança, né, que tem toda uma governança de segurança atrás dessas plataformas para garantir o uso. Então, assim, por exemplo, se eu fosse subir um modelo privado dentro da minha infra on-premise, né, eu teria que preocupar com isso tudo. Segurança, questão de uso de recursos, subir máquina. Nessas plataformas eu não preciso preocupar com isso, né, porque já tá lá, eu pago pelo uso do serviço, né, e não preciso ter essas preocupações de segurança, de infra. Então, assim, eu vou lá, simplesmente, né, às vezes eu preciso treinar o modelo, né, fazer um fine tuning, alguma coisa assim do tipo, mas assim, eu foco no que realmente eu preciso focar, né, na entrega de valor da IA, não ficar preocupando o que vem por trás disso, né, como é que foi a infra, eu não preciso saber, vou só usar aquele serviço ali e aquilo vai me entregar o valor que eu quero. Então, eu acho que é uma das vantagens das plataformas aí e, igual eu falei, cada Big Tech vai ter a sua, a Azure tem a sua, a AWS tem a sua, então assim, tem para todos os fregueses, né. E é isso, né, o Azure AI Foundry, ele abstrai para você a sua própria chamada da OpenAI, por exemplo, né, eu quero acessar a API aqui do ChatGPT, né, a API do GPT-4o, por exemplo, só que eu tô com medo, né, justamente essa questão da segurança, eu quero ter mais guardrails, né, eu quero ter mais segurança aqui na minha chamada, porque, né, eu quero dividir a responsabilidade aí. O Azure Foundry, ele vem justamente para isso, para criar essa camada de segurança e eu chamar APIs da OpenAI ou qualquer outra, né, ou modelos, vamos falar assim, modelos da OpenAI através da Azure, então criando realmente um ambiente corporativo muito mais seguro do que eu simplesmente ir lá e chamar a API na mão, né? E como o Pedro falou, acho que é legal ressaltar isso, que as outras nuvens, óbvio, também têm os seus modelos semelhantes. E aqui na DTI a gente optou por adotar o Azure AI Foundry porque a gente já tem uma infraestrutura de coisas internas aqui da empresa na Azure, né? Na Microsoft. Então, pra gente é muito mais fácil eu instanciar recursos da Azure OpenAI hoje do que da Amazon, do Bedrock ou do Vertex AI, por exemplo, né? Da Google. Então, pra nós é muito legal, por exemplo, fazer POCs para os nossos clientes, né? A gente consegue ter um ambiente aí mais fácil de utilizar, que eu consigo rapidamente instanciar recursos já especializados para isso, para fazer algumas POCs, algumas provas de conceito mais simples que eu quero mostrar. Mas óbvio que se o cliente usa uma infraestrutura no GCP, é claro que, né, o caminho mais óbvio vai ser muito mais ir pelo Vertex AI do que pelo Azure, né? Do que do Azure Foundry. Se o cliente usa AWS, vai ser muito mais lógico ir para o Bedrock, né? Então, por aí vai. Mas o legal aqui, que eu acho que é legal a gente falar do Adot, são essas plataformas de nuvem dos seus respectivos provedores, né? Que, como o Pedro falou, eles abstraem um tanto de complexidade para fazer com que a gente consiga rapidamente acessar os modelos, os melhores modelos, né? E fazer produtos, testes ou o que quer que seja, né? Outra plataforma, né, que a gente tem adotado é o Creative Studio. O Fernandinho já citou, né? Uma ferramenta interna, uma plataforma web que está sendo desenvolvida pela WPP, né, a holding da qual a DTI faz parte. E uma das grandes vantagens do Creative Studio é que a gente tem encapsulado lá hoje, né, vários modelos, né, como os modelos da OpenAI, os modelos do Google, né, o Gemini, os modelos da Anthropic. E a gente consegue, né, trocar de um modelo para outro dentro da mesma interface com essas camadas, né, esses guardrails extras de segurança e governança que são muito importantes. E essa troca ali dentro da mesma interface é muito boa para a gente poder testar, comparar. Além disso, né, o Creative Studio
Studio tem hoje, né, alguns agentes também que a gente consegue fazer ingestão de documentos para dar mais contexto. Eles ainda não são os agentes, né, na concepção plena do que tem se definido como agentes de AI, mas tem sido ferramentas bem úteis para a gente também no nosso dia a dia. A gente quis trazer aqui mais para dizer mesmo, né, que a gente tem uma ferramenta que é, né, como o Divaldo falou, desenvolvida pela WPP e tem um arcabouço gigantesco de ferramentas internas lá dentro, né, agentes, prompts, enfim, 1 milhão de coisas que facilitam muito o nosso trabalho aqui no dia a dia, né? Seja para acessar, como você falou, esses modelos só para uma pesquisa simples, como para criar agentes que vão me ajudar no meu dia a dia ou até para orquestrar agentes, né? Então é uma plataforma bem completa que a gente quis trazer aqui, mas mais para dizer que é um negócio que a gente usa e que nos ajuda pra caramba. Bom, a última categoria que a gente tem aqui, né, o último quadrante, é o quadrante de linguagens e frameworks. E nele a gente traz aí o Cloud, modelo da Anthropic aí, que agora tá na última versão, que é a 4, tanto o Sonnet quanto o Opus. A gente trouxe, né, como linguagens e frameworks, né, mas é um modelo que a gente achou que foi a melhor categoria aí pra gente encaixar modelos, né, mas a gente trouxe ele justamente por, até então, nos nossos casos de uso internos aqui da DTI, a gente tem avaliado como sendo o modelo da Anthropic o melhor em relação à codificação. Aqui no Entrechave a gente já falou algumas vezes sobre, mas e o Gemini 2.5 Pro que passou na LLM Arena? E aí, ele tá melhor ou não? Aqui na nossa percepção, no nosso dia a dia, ainda somos bem fanboys, assim, fangirls também, dos modelos da Anthropic. Por isso, a gente colocou o modelo aí, o Cloud, né, como a DOT aqui dentro. E também temos o MCP, que também é outra aí que a gente encaixou em framework aí, é um protocolo, né, mas encaixamos aí em frameworks e plataformas. E a gente já falou muito sobre MCP aqui no Entre Chaves, mas falei aí um pouco sobre esses dois itens aí. Sobre, né, o MCP, eu vejo que ele ajuda, né, nós desenvolvedores aqui a plugar outras fontes externas, né, a nossos agentes, né, dar ferramentas para eles poderem trabalhar com outras fontes externas, né, então, preciso, sei lá, chamar uma API, então, assim, eu construo um MCP Service lá, inclusive usando a própria IDR agente, que eu, né, sem precisar usando, né, nessa, aí first, eu peço ela para criar o meu MCP Service, eu consigo consumir uma API que talvez no passado, assim, antes do MCP Service, nossa, isso ia dar muito trabalho para fazer, ia ser uma coisa bem manual, né, talvez. Então, o MCP Service aí tá no ADOT aí, então acho que, lógico, né, o uso com parcimônia e com segurança, né, porque, tipo assim, você vai plugar, você pode ter o poder de plugar em várias fontes, então, assim, você plugar a sua ideia numa coisa que talvez não é tão seguro, é algo arriscado, né, então, assim, existem aí, né, por exemplo, o Cursor tem lá o diretório dele de MCP Service, o próprio pessoal que criou, né, o MCP Service também tem os MCP Service que eles, dentro falar, disponibilizam, né, que são confiáveis, mas não impede a gente criar outros, né, mas hoje a gente tem um arsenal aí de MCP Service para facilitar a comunicação com Sonar, com APIs externas, é um mundo, né, a parte, acho que o MCP Service deu pra gente para essa questão, para comunicar com o mundo externo, que eu acho que era algo bem difícil de se fazer sem o MCP Service. Eu acho que 2 MCPs, inclusive, que a gente tem usado bastante, né, complementando os que você citou aí, né, o MCP do Figma, né, que é pro desenvolvimento de front-end, né, tem aumentado bastante a nossa produtividade, e o MCP do Memory, que é basicamente para você manter o contexto ali, né, do que você já fez, né, do que você tá fazendo, e você ter um desenvolvimento mais linear ali, digamos. Outros dois que eu queria citar aqui também é o próprio MCP do Sonar, que o Pedro falou, que eu acho que também é legal, de usar as APIs do Sonar e conseguir, através da sua ideia, acessar os code smells e pedir para ela corrigir, por exemplo. E um outro também é do DevOps, que eu acho que também é bem legal, apesar dele expor milhões de tools, né, de ferramentas. É um MCP também que você consegue, por exemplo, na sua IDE, ler os detalhes de um card, né, dentro do seu DevOps. Enfim, o MCP, ele já veio, né, ele já veio aí aumentando, como o Pedro falou, a conectividade entre coisas, né, entre nossas IDEs, por exemplo, e outras ferramentas externas e, com certeza, melhorando o fluxo de desenvolvimento e aumentando a produtividade, né. Falando um pouco do Azure DevOps aí, outro dia eu fui usar, eu achei uma coisa, tipo assim, que eu achei que não ia fazer. Eu tinha o link da outra história lá dentro, assim, que era tipo assim, era um front-end que ia consumir um back-end, sabe? Ele baixou a história, a primeira história, e depois ele foi lá, viu que tinha o link e foi lá e já buscou também a escrita da história do back-end. Então isso ajudou no contexto, né, dos contratos e tal. Já tinha na história original, mas assim, ajudou muito na questão de autenticação, que é uma coisa que tinha muito claro lá na primeira história. Então assim, eu acho que o uso de forma sábia do MCP Service tende a escalar, né, a produtividade e também dá liberdade também pra gente, né? Bom, gente, eu acho que foi isso, assim, esses foram os itens que a gente selecionou aqui pra contar, né, pra fazer esse highlight que eu falei. Claro que a gente tem vários outros itens, inclusive se vocês ouvintes quiserem mais
detalhes, mais coisas que a gente tá usando, falem com a gente nas redes, que às vezes a gente faz um novo episódio sobre o radar e conta mais outras, né, ferramentas, plataformas, frameworks, técnicas que a gente tá usando aqui na DTI e como a gente tá fazendo essa curadoria, né? Às vezes a gente faz um episódio só sobre certo item, né, alguma coisa ou outra ali, a gente pode super fazer um episódio sobre, né? Então acho que o legal aqui foi isso, a gente mostrar pra vocês como que a gente tá fazendo essa curadoria e mostrar também que a gente tá fazendo isso com muito cuidado mesmo, sempre prestando muita atenção na segurança, sempre partindo do princípio, né, que estamos em um ambiente corporativo que é muito importante a segurança, a qualidade e o que a gente entrega. E sem tirar nosso viés de experimentação, né? Isso, e sem tirar o nosso viés de experimentação. E nosso DNA ágil, né? Tudo isso que a gente falou, a maioria dessas coisas se conectam de alguma forma, né? Então, assim, você tá lá desenvolvendo, usando o Cursor ou usando o Copilot, mas usando o Claude como modelo, usando um MCP Server, usando alguma técnica de RAG, usando uma técnica para fazer revisão de código, enfim, as coisas vão se conectando ali. Legal, muito, muito boa a colocação. Acho que é exatamente isso. E aí, com isso, a gente vai sendo cada vez mais produtivo e entrando, de fato, num flow de desenvolvimento, né? Que a gente imagina, né? Que a gente não precisa nem sair da ideia, fazer nada. Acho que é o sonho aí, né? Bom, pessoal, muito obrigada. O episódio foi massa. Obrigada, gente, que tá aí nos escutando até agora e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. gente. Até a próxima.